Um jovem milionário deixou uma mulher sem teto e sua filha morarem em seu sótão. Nas ruas movimentadas de Águas Claras, uma cidade fictícia no interior de São Paulo, o jovem milionário Tadeu Moraes caminhava distraidamente, perdido em seus pensamentos. Aos 32 anos, Tadeu havia construído um império tecnológico, mas sentia um vazio inexplicável em sua vida. Sua mansão imponente, localizada no bairro mais nobre da cidade, era um símbolo de seu sucesso, mas também de sua solidão. Naquela tarde de outono, enquanto andava sem rumo pelo centro da cidade, seus olhos pousaram sobre uma figura solitária sentada em um banco da praça. Era uma senhora idosa, com cabelos grisalhos despenteados e roupas surradas. Algo nela chamou a atenção de Tadeu. Talvez o olhar distante e melancólico que parecia espelhar seus próprios sentimentos. Impulsivamente, Tadeu se aproximou da senhora. "Boa tarde", ele disse gentilmente. "A senhora está bem?" A idosa ergueu os olhos, surpresa com a abordagem. "Oh, sim, meu jovem. Estou apenas descansando um pouco." Tadeu notou as mãos calejadas da senhora e a sacola gasta ao seu lado. "Desculpe a intromissão, mas a senhora tem onde ficar?" A idosa hesitou por um momento antes de responder com um sorriso triste. "Não se preocupe, querido. Eu me viro." Algo na dignidade silenciosa da senhora tocou Tadeu profundamente. Sem pensar duas vezes, ele fez uma proposta que mudaria a vida de ambos para sempre. "Eu tenho uma casa grande demais para uma pessoa só", ele disse. "Se a senhora quiser, pode ficar no sótão. É um espaço confortável e..." A idosa o interrompeu, os olhos arregalados de surpresa. "Meu jovem, você nem me conhece. Como pode oferecer algo assim a uma estranha?" Tadeu sorriu, sentindo pela primeira vez em muito tempo uma sensação de propósito. "Às vezes, precisamos confiar na bondade dos estranhos. Meu nome é Tadeu Moraes. E a senhora?" "Eulália", ela respondeu após um momento de hesitação. "Eulália Fontes." Assim começou uma amizade improvável entre o jovem milionário e a idosa sem teto. Tadeu levou Eulália para sua mansão, apresentando-a aos funcionários como uma convidada especial. O sótão, um espaço amplo e arejado, foi rapidamente transformado em um aconchegante apartamento para Eulália. Nos dias que se seguiram, Tadeu descobriu em Eulália uma companhia que há muito ansiava. Eles passavam horas conversando sobre os mais diversos assuntos, desde política até literatura. Eulália tinha um conhecimento surpreendente sobre vários temas, o que intrigava cada vez mais o jovem empresário. Uma noite, enquanto compartilhavam um chá na varanda com vista para os jardins da mansão, Eulália deixou escapar um comentário que despertou a curiosidade de Tadeu. "Sabe, meu jovem", ela disse com um olhar distante, "houve um tempo em que eu sonhava em ver meu nome na capa de um livro." Tadeu inclinou-se interessado. "A senhora escrevia?" Eulália sorriu melancolicamente. "Ah, isso foi há muito tempo. Outra vida, pode-se dizer." Aquela revelação plantou uma semente na mente de Tadeu. Ele começou a se perguntar sobre o passado misterioso de Eulália e que circunstâncias teriam levado uma mulher tão culta e eloquente às ruas. Enquanto isso, na cidade, rumores começavam a circular sobre a misteriosa convidada na mansão dos Moraes. Quem era aquela senhora? Por que o jovem milionário a acolhera? O que ninguém sabia era que aquele encontro improvável na Praça de Águas Claras era apenas o começo de uma história que iria desenterrar segredos há muito enterrados e mudar para sempre as vidas de Tadeu e Eulália. Semanas se passaram desde que Eulália se mudara para o sótão da mansão de Tadeu. O que começara como um ato impulsivo de caridade havia se transformado em uma amizade genuína e profunda. Tadeu, sempre tão ocupado com seus negócios, agora ansiava pelos momentos que passava na companhia da enigmática senhora. Uma tarde de sábado, enquanto a chuva caía suavemente lá fora, Tadeu subiu ao sótão com uma bandeja de chá e biscoitos. Ao entrar, ficou surpreso ao encontrar Eulália debruçada sobre uma velha máquina de escrever que ele nem sabia que existia. "Eulália?", chamou ele suavemente, não querendo assustá-la. A idosa se virou, um brilho em seus olhos que Tadeu nunca havia visto antes. "Ah, Tadeu, perdoe-me",
Eu me perdi no tempo. Tadeu colocou a bandeja sobre uma mesinha e se aproximou, curioso. Não sabia que tínhamos uma máquina de escrever aqui. Eulália sorriu, acariciando o objeto com carinho. Esta belezinha estava escondida em um canto. Achei-a ontem e, bem, algumas memórias vieram à tona. Tadeu puxou uma cadeira, sentando-se ao lado dela. Aquela história sobre escrever não era apenas um sonho distante, era? Eulália suspirou, seus olhos se perdendo em lembranças. Não, meu querido, não era apenas um sonho. Houve um tempo em que as palavras fluíam de mim como um rio caudaloso. Intrigado, Tadeu pressionou gentilmente. O que aconteceu? A vida, meu jovem. A vida aconteceu, respondeu Eulália com um sorriso triste. Mas talvez ainda haja algumas histórias dentro de mim, lutando para sair. Naquele momento, uma ideia começou a se formar na mente de Tadeu. Ele se levantou abruptamente, um brilho de entusiasmo em seus olhos. Eulália, e se você voltasse a escrever? A idosa riu, balançando a cabeça. Ah, Tadeu, isso foi há tanto tempo. Quem se interessaria pelas palavras de uma velha senhora? Mas Tadeu não desistiu. Nos dias que se seguiram, ele trouxe para Eulália cadernos, canetas, até mesmo um laptop moderno. Eulália resistiu no início, insegura, mas a paixão pela escrita, há tanto tempo adormecida, começou a despertar. Uma noite, enquanto jantavam juntos na varanda, Eulália surpreendeu Tadeu. Sabe, meu jovem, ela começou hesitante, eu comecei a escrever algo. O rosto de Tadeu se iluminou. Verdade? Isso é maravilhoso, Eulália. Sobre o que é? Eulália sorriu misteriosamente. É uma história sobre segundas chances, sobre encontros improváveis que mudam vidas. Tadeu não pôde deixar de notar o paralelo com a própria situação deles. Parece fascinante. Você me deixaria ler? Ainda não, respondeu Eulália com um brilho travesso nos olhos. Mas em breve, quem sabe? À medida que os dias se transformavam em semanas, Tadeu notou uma mudança em Eulália. Ela parecia mais viva, mais presente. Muitas vezes, ele a encontrava no sotão, perdida em seu mundo de palavras e histórias. Enquanto isso, na cidade de Águas Claras, a curiosidade sobre a misteriosa hóspede de Tadeu Moraes só aumentava. Boatos e especulações corriam soltos, alimentados pela descrição do milionário e pelo ar de mistério que cercava Eulália. Um dia, durante um almoço de negócios, um dos sócios de Tadeu não resistiu à curiosidade. Tadeu, me desculpe a indiscrição, mas é verdade que você está hospedando uma senhora desconhecida em sua mansão? Tadeu sorriu enigmaticamente. Eulália não é uma desconhecida. Ela é uma amiga muito especial. A resposta vaga de Tadeu só serviu para alimentar ainda mais os rumores. Quem era realmente Eulália Fontes? Qual era sua história? E por que ela exercia tamanha influência sobre o jovem milionário? Enquanto a cidade fervilhava de especulações, no sotão da mansão dos Moraes, uma história estava sendo tecida. Uma história que, sem que ninguém soubesse, iria abalar as estruturas de Águas Claras e revelar segredos há muito enterrados. O outono deu lugar ao inverno, e com a mudança das estações, uma transformação notável ocorreu na mansão dos Moraes. O sotão, antes um espaço esquecido, tornou-se o coração pulsante da casa. Eulália passava horas a fio debruçada sobre seu laptop, os dedos dançando sobre o teclado, dando vida a mundos e personagens que há muito habitavam sua mente. Tadeu, por sua vez, descobriu-se cada vez mais intrigado não apenas com as histórias que Eulália criava, mas com a própria escritora. Havia algo no passado dela, um mistério que ele não conseguia decifrar, mas que o fascinava profundamente. Uma noite particularmente fria, Tadeu subiu ao sotão com uma bandeja de chocolate quente. Ao entrar, encontrou Eulália adormecida sobre a escrivaninha, um caderno aberto sob suas mãos. Cuidadosamente, ele cobriu os ombros dela com um xale e estava prestes a sair quando um nome no caderno chamou sua atenção. Teodoro Vasconcelos. Intrigado, Tadeu não pôde resistir e leu algumas linhas. Teodoro Vasconcelos, o barão dos livros,
como era conhecido nos círculos literários de São Paulo. Seu charme era tão sedutor quanto perigoso, sua biblioteca tão vasta quanto os segredos que guardava. Antes que pudesse ler mais, Eulália se mexeu, despertando. Tadeu recuou, sentindo-se culpado por ter bisbilhotado. Tadeu, murmurou Eulália, sonolenta. Que horas são? Tarde, respondeu ele, entregando-lhe uma xícara de chocolate. Desculpe, não queria acordá-la. Eulália sorriu, aceitando a bebida. Não se preocupe, meu querido. Acho que me empolguei um pouco com a escrita. Tadeu hesitou por um momento antes de perguntar. Eulália, quem é Teodoro Vasconcelos? O sorriso de Eulália desapareceu, substituído por uma expressão que Tadeu nunca havia visto antes, uma mistura de medo e raiva. Onde você ouviu esse nome? Perguntou ela, sua voz tremendo ligeiramente. Tadeu apontou para o caderno. Desculpe, eu não queria bisbilhotar, mas vi o nome quando você estava dormindo e... Eulália fechou o caderno abruptamente. Algumas histórias, Tadeu, é melhor deixá-las no passado. A reação dela só serviu para aumentar a curiosidade de Tadeu. Nos dias que se seguiram, ele não conseguia tirar o nome de Teodoro Vasconcelos da cabeça. Discretamente, começou a pesquisar sobre o tal Barão dos Livros. O que descobriu o deixou intrigado. Teodoro Vasconcelos era de fato uma figura conhecida no mundo literário brasileiro dos anos 80 e 90. Um colecionador de livros raros, patrono das artes, conhecido por suas extravagantes festas literárias em sua mansão em São Paulo. Mas em meados dos anos 2000, Teodoro desapareceu dos holofotes, tornando-se um recluso. Enquanto Tadeu mergulhava nessa investigação, Eulália continuava sua jornada de escrita. Um dia, ela surpreendeu Tadeu com um pedido inusitado. Tadeu, querido, você conhece algum editor confiável? O jovem milionário quase engasgou com seu café. Editor? Eulália, você terminou seu livro? A idosa sorriu, um misto de orgulho e nervosismo em seu rosto. Bem, não exatamente, mas tenho algo que gostaria de mostrar ao mundo. Empolgado com a ideia, Tadeu começou a fazer planos. Ele conhecia pessoas no meio editorial e tinha certeza de que poderia organizar algo especial para Eulália. Mas enquanto se dedicava a esses preparativos, uma ideia não saía de sua cabeça. Qual era a conexão entre Eulália e Teodoro Vasconcelos? A resposta viria de uma forma que ninguém poderia prever. Numa tarde chuvosa, enquanto Tadeu estava em seu escritório na cidade, recebeu uma ligação frenética de sua governanta. Senhor Tadeu, é terrível. Tadeu correu para casa, encontrando Eulália em lágrimas, tentando salvar o que podia de seus escritos. Entre os papéis molhados, um envelope amarelado chamou a atenção de Tadeu. Nele, escrito com uma caligrafia elegante, estava o nome: Teodoro Vasconcelos. Eulália, ao ver o envelope nas mãos de Tadeu, empalideceu. Eulália, disse Tadeu suavemente, acho que está na hora de você me contar a verdade. Quem é Teodoro Vasconcelos e o que ele significa para você? A idosa se sentou pesadamente, parecendo subitamente mais velha e cansada. Ah, Tadeu, é uma longa história. Uma história que eu passei anos tentando esquecer. E assim, enquanto a chuva caía lá fora, Eulália começou a desvelar os segredos de seu passado. Uma história de amor, traição e um manuscrito perdido que poderia mudar tudo. O que Tadeu não sabia era que, ao abrir aquela porta para o passado de Eulália, ele estava prestes a descobrir segredos que mudariam não apenas a vida dela, mas também a sua própria. Eulália respirou fundo, seus olhos perdidos em lembranças distantes. Teodoro Vasconcelos não era apenas o barão dos livros, Tadeu. Para mim, ele era muito mais. Ele era meu mentor, meu patrono e meu primeiro amor. Tadeu escutava atentamente, surpreso com a revelação. Eulália continuou. Nos anos 80, eu era uma jovem escritora cheia de sonhos. Teodoro me descobriu em um café literário em São Paulo. Ele viu potencial em mim e me tomou sob sua proteção. Com seu apoio, publiquei meu primeiro livro, que foi um sucesso modesto. Ela fez uma pausa, um sorriso triste brincando em seus lábios. Mas Teodoro não era o homem que aparentava ser. Por trás do charme e da generosidade, escondia-se um homem perigoso e corrupto. Tadeu franziu o senho. Corrupto?
Como assim? Teodoro não era apenas um colecionador de livros raros, meu querido. Ele era um falsificador. Criava cópias perfeitas de obras raras e as vendia como originais. E eu o ajudava sem saber. A revelação caiu como uma bomba. Eulália continuou sua história, revelando como descobriu a verdade sobre as atividades ilícitas de Teodoro e como, ao confrontá-lo, foi ameaçada. Ele me agrediu, Tadeu. Disse que me destruiria se eu ousasse contar a alguém. Então fiz a única coisa que podia, fugi. Deixei tudo para trás. Minha carreira, minha identidade, tudo. Lágrimas escorriam pelo rosto enrugado de Eulália. Tadeu, movido pela compaixão, segurou a mão dela. Mas e o manuscrito? Perguntou ele gentilmente. Eulália sorriu tristemente. Ah, o manuscrito. Era a minha obra-prima, Tadeu. Um romance que expunha, de forma velada, as atividades de Teodoro. Escrevi-o em segredo e o escondi antes de fugir. Era minha garantia, minha forma de expor a verdade, se algo acontecesse comigo. A mente de Tadeu trabalhava rapidamente, conectando os pontos. E agora? Onde está o manuscrito? Perdido, suspirou Eulália. Ou pelo menos era o que eu pensava até hoje. Ela apontou para o envelope molhado nas mãos de Tadeu. Este envelope eu o escondi há tantos anos. Contém pistas sobre o paradeiro do manuscrito. Tadeu olhou para o envelope com novos olhos. Não era apenas um pedaço de papel molhado. Era a chave para desvendar um mistério de décadas. Eulália, disse ele, determinação em sua voz, vamos encontrar esse manuscrito e vamos fazer justiça. Nos dias que se seguiram, Tadeu e Eulália mergulharam em uma busca frenética. O envelope continha uma série de pistas enigmáticas que os levaram a uma caça ao tesouro por Águas Claras e São Paulo. Enquanto isso, os preparativos para a exposição do novo livro de Eulália continuavam. Tadeu havia organizado um evento grandioso na Biblioteca Municipal de Águas Claras, convidando críticos literários, editores e personalidades do mundo das letras. A busca pelo manuscrito perdido e os preparativos para o evento literário corriam paralelamente, criando uma atmosfera de expectativa e tensão na mansão dos Morais. Uma semana antes da exposição, durante suas investigações, Tadeu fez uma descoberta chocante. Teodoro Vasconcelos estava vivo e morando em uma cidade vizinha a Águas Claras. Quando compartilhou essa informação com Eulália, viu o medo retornar aos olhos dela. Ele não pode saber que estou aqui, Tadeu, disse ela tremendo. Se ele descobrir, Tadeu a tranquilizou, prometendo protegê-la. Mas internamente, um plano começava a se formar em sua mente. Um plano para confrontar Teodoro e expor a verdade de uma vez por todas. O dia da exposição se aproximava, e com ele, a promessa de revelações que mudariam para sempre as vidas de Eulália, Tadeu e todos ao seu redor. O que nenhum deles sabia era que o destino tinha mais algumas surpresas reservadas. Surpresas que conectariam passado e presente de maneiras que ninguém poderia prever. A noite da exposição chegou, trazendo consigo uma mistura de excitação e apreensão. A Biblioteca Municipal de Águas Claras estava lindamente decorada, com estantes de livros servindo de pano de fundo para o evento. Eulália, vestida elegantemente em um vestido azul marinho, parecia anos mais jovem. O brilho de antecipação em seus olhos evidente para todos. Tadeu estava ao seu lado, orgulhoso e protetor. Nos últimos dias, ele havia redobrado a segurança, temendo que Teodoro Vasconcelos pudesse aparecer e causar problemas. Mas até agora, tudo corria tranquilamente. A exposição começou com Tadeu fazendo um discurso emocionado sobre a jornada de Eulália e a importância de segundas chances. Quando chegou a hora de Eulália falar, ela se levantou, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava o microfone. Boa noite a todos, começou ela, sua voz ganhando força a cada palavra. Há muitos anos pensei que minha jornada como escritora havia chegado ao fim, mas a vida, em sua infinita sabedoria, tinha outros planos. Enquanto Eulália falava, compartilhando trechos de seu novo livro e respondendo perguntas da plateia, Tadeu notou um homem idoso no fundo do salão. Havia algo familiar nele, algo que fez Tadeu ficar alerta.
O homem se aproximou lentamente, seus olhos fixos em Eulália. Quando chegou mais perto, Tadeu viu Eulália empalidecer, sua voz falhando por um momento. "Lália", disse o homem, sua voz embargada de emoção. "É você mesmo." Eulália pareceu congelar por um instante, antes de um sorriso hesitante surgir em seus lábios. "Augusto? Augusto Mendes? Não posso acreditar." Tadeu observava confuso enquanto Eulália descia do palco para abraçar o homem. Lágrimas corriam pelo rosto de ambos. "Desculpem-me", disse Eulália, voltando-se para a plateia. "Este é Augusto Mendes, um velho amigo." O evento continuou, mas agora com uma energia diferente no ar. Tadeu notou as trocas de olhares entre Eulália e Augusto, a familiaridade em suas interações. Havia uma história ali, ele tinha certeza. Quando a exposição chegou ao fim e os convidados começaram a se dispersar, Eulália se aproximou de Tadeu, Augusto ao seu lado. "Tadeu, querido", disse ela, um brilho diferente em seus olhos. "Preciso lhe contar algo. Algo que mudará tudo." Nos dias que se seguiram, Tadeu descobriu uma parte da história de Eulália que ela nunca havia compartilhado. Augusto Mendes não era apenas um velho amigo. Ele era o amor que Eulália havia deixado para trás quando fugiu de Teodoro Vasconcelos. "Augusto e eu éramos jovens escritores apaixonados", explicou Eulália sentada na varanda da mansão com Tadeu e Augusto. "Mas quando Teodoro entrou em minha vida, tudo mudou. Ele me seduziu com promessas de sucesso e reconhecimento. Eu era jovem e ambiciosa, e acabei me afastando de Augusto." Augusto, um homem de cabelos grisalhos e olhos gentis, complementou: "Eu nunca entendi por que Lália desapareceu. Passei anos procurando por ela." Tadeu escutava fascinado. A história de Eulália ganhava novas camadas, mais profundas e complexas do que ele jamais imaginara. "Mas agora", continuou Eulália segurando a mão de Augusto, "o destino nos reuniu. E com Augusto aqui, sinto que finalmente posso enfrentar meu passado." Foi então que Augusto revelou algo que mudaria o curso de tudo. "Lália, eu sei onde está o manuscrito." O choque foi visível no rosto de Eulália e Tadeu. "Como?" perguntou Eulália, incrédula. Augusto explicou que anos atrás havia recebido um pacote anônimo contendo pistas sobre o paradeiro do manuscrito. Na época, ele não entendeu o significado, mas guardou tudo, esperando um dia desvendar o mistério. "E agora", disse ele, olhando carinhosamente para Eulália, "acho que chegou a hora de recuperarmos sua obra-prima." Tadeu, sentindo o peso da responsabilidade, sabia que era hora de revelar seu próprio segredo. "Eulália, Augusto, há algo que vocês precisam saber. Teodoro Vasconcelos está vivo e está morando não muito longe daqui." O silêncio que se seguiu foi pesado. Eulália empalideceu, mas havia uma determinação em seus olhos que Tadeu nunca havia visto antes. "Então", disse ela finalmente, "está na hora de acabarmos com essa história de uma vez por todas." Os três começaram a traçar um plano. Com as pistas de Augusto e os recursos de Tadeu, eles iriam recuperar o manuscrito e, finalmente, confrontar Teodoro Vasconcelos. O que eles não sabiam era que suas ações haviam chamado a atenção de pessoas poderosas. Enquanto se preparavam para o confronto final, forças ocultas se movimentavam nas sombras, prontas para proteger segredos enterrados há décadas. A batalha que se aproximava não era apenas pela verdade, mas pela própria liberdade de Eulália. E sem que ninguém suspeitasse, essa jornada revelaria conexões que mudariam para sempre a vida de Tadeu. Os dias que se seguiram foram de intensa atividade na mansão dos Morais. Tadeu, Eulália e Augusto se debruçaram sobre as pistas deixadas no misterioso pacote recebido por Augusto anos atrás. Era um quebra-cabeça complexo, cheio de referências literárias e lugares significativos na vida de Eulália. "Olhem isso", disse Tadeu, apontando para um trecho enigmático em um dos papéis. Parece uma referência ao poema O Corvo, de Edgar Allan Poe. Eulália sorriu, uma memória distante brilhando em seus olhos. "Ah, sim, era um dos favoritos de Teodoro. Ele tinha uma edição rara, primeira impressão."
Augusto franziu o senho pensativo. E se o manuscrito estiver escondido em algum lugar relacionado a Poe ou a esse poema específico? A teoria de Augusto os levou a uma antiga livraria em São Paulo, especializada em obras raras. O proprietário, um senhor de idade avançada chamado Gervásio, reconheceu Eulália imediatamente. «Dona Eulália!» exclamou ele, ajustando os óculos. Enquanto Eulália conversava com Gervásio, relembrando os velhos tempos, Tadeu e Augusto vasculhavam discretamente a loja, procurando por qualquer pista que pudesse levar ao manuscrito. Foi Tadeu quem fez a descoberta crucial. Escondido atrás de uma estante, havia um cofre antigo. O desenho na porta do cofre era de um corvo. Eulália, chamou Tadeu, excitado. Acho que encontramos algo. Gervásio, ao ver o interesse deles no cofre, hesitou. Esse cofre foi deixado aqui há muitos anos por um cliente. Ele disse que um dia alguém viria buscá-lo, alguém que conhecesse a senha. Eulália se aproximou do cofre, suas mãos tremendo ligeiramente. A senha deve ser algo relacionado ao poema. Após algumas tentativas, Eulália sussurrou: Nevermore. O cofre se abriu com um clique suave. Dentro não estava o manuscrito, mas sim outro conjunto de pistas e um mapa antigo de uma propriedade rural nos arredores de Águas Claras. É a antiga casa de campo de Teodoro, disse Eulália, reconhecendo o local no mapa. Alguém esteve aqui, murmurou Augusto, apontando para pegadas frescas na entrada. Estamos competindo com alguém, disse Tadeu, a preocupação evidente em sua voz. Eulália, no entanto, parecia em transe. Ela se moveu como se guiada por uma memória distante, indo diretamente a uma estante específica. Com dedos ágeis, ela manipulou um mecanismo oculto, e a estante se moveu, revelando um compartimento secreto. Lá dentro, envolto em um pano de veludo, estava o manuscrito perdido. Não posso acreditar, sussurrou Eulália, lágrimas nos olhos enquanto segurava o documento. Depois de todos esses anos, mas a alegria da descoberta foi curta. Um barulho no andar de baixo os alertou. Não estavam sozinhos na casa. Rápido, sussurrou Tadeu. Temos que sair daqui. Eles se moveram silenciosamente pelos corredores, tentando alcançar a saída sem serem notados. Mas, ao virarem um corredor, se viram face a face com um homem idoso, mas ainda imponente. Teodoro Vasconcelos. Eulália, disse ele, um sorriso frio em seus lábios. Depois de todos esses anos, você finalmente voltou para mim. O ar ficou pesado com a tensão. Eulália, que momentos antes parecia frágil, agora se erguia com uma força surpreendente. Não voltei para você, Teodoro, disse ela, sua voz firme. Vim recuperar o que é meu por direito. Teodoro riu, um som sem alegria. Ah, minha querida, você sempre foi tão ingênua. Nada aqui é seu. Tudo o que você tem, tudo o que você é foi criado por mim. Tadeu deu um passo à frente, colocando-se protetivamente entre Eulália e Teodoro. O senhor está enganado. Eulália é uma escritora talentosa por mérito próprio. O senhor não tem direito algum sobre ela ou seu trabalho. Teodoro voltou seu olhar frio para Tadeu. E quem é você para se meter nos meus assuntos, rapaz? Ele é meu amigo, disse Eulália, sua voz ganhando força. Algo que você nunca foi, Teodoro. A tensão no ar era palpável. Augusto, que até então observava em silêncio, finalmente falou. Chega, Teodoro, acabou. Temos o manuscrito e provas suficientes de suas atividades ilícitas. É hora de você enfrentar as consequências de seus atos. Teodoro empalideceu visivelmente. Seu olhar oscilou entre os três, avaliando suas opções. Por um momento pareceu que ele iria reagir violentamente, mas então seus ombros caíram em derrota. Vocês não entendem, disse ele, sua voz agora cansada. Tudo o que fiz foi pelo amor à literatura. As falsificações, os esquemas, era para preservar obras que de outra forma seriam perdidas. Eulália balançou a cabeça incrédula. Não tente se justificar, Teodoro. Você prejudicou muitas pessoas, incluindo a mim. Nesse momento, ouviram-se sirenes se aproximando. Tadeu havia acionado discretamente a polícia assim que reconheceram Teodoro. Está na hora de enfrentar a justiça, Teodoro, disse Tadeu. Quando a polícia chegou, encontrou uma cena surpreendente. Teodoro Vasconcelos,
O lendário barão dos livros, sentado quietamente em uma poltrona, parecendo estranhamente aliviado. Enquanto Teodoro era levado, Eulália, Tadeu e Augusto permaneceram na antiga casa de campo, absorvendo tudo o que havia acontecido. "E agora?" perguntou Augusto, quebrando o silêncio. Eulália olhou para o manuscrito em suas mãos e depois para Tadeu e Augusto. "Agora, meus queridos, é hora de contar a verdadeira história." Nos dias que se seguiram, a notícia da prisão de Teodoro Vasconcelos e a descoberta do manuscrito perdido de Eulália Fontes causaram um alvoroço no mundo literário. Jornalistas de todo o país chegaram a Águas Claras ansiosos para ouvir a história completa. Eulália, com o apoio de Tadeu e Augusto, decidiu organizar uma coletiva de imprensa na Biblioteca Municipal, o mesmo local onde, semanas antes, ela havia feito seu retorno triunfal à cena literária. O salão estava lotado de repórteres, escritores e curiosos. Eulália, sentada entre Tadeu e Augusto, parecia serena, quase radiante. "Senhoras e senhores", começou ela, sua voz clara e firme. "Hoje estou aqui para contar uma história de ambição, traição, redenção e, acima de tudo, amor. Amor pela literatura, amor pelas pessoas e amor pela verdade." E assim Eulália começou a narrar sua jornada, desde os primeiros dias como uma jovem escritora promissora até seu desaparecimento e, finalmente, seu retorno. Ela não poupou detalhes sobre as atividades ilícitas de Teodoro, mas também falou sobre o complexo mundo do mercado literário e as pressões que levam pessoas a cometerem erros. Enquanto Eulália falava, Tadeu a observava com admiração. Ele percebeu que havia muito mais naquela senhora do que jamais imaginara. Sua força, sua resiliência e sua capacidade de perdoar eram verdadeiramente inspiradoras. Ao final da coletiva, quando os jornalistas já haviam feito suas perguntas e a multidão começava a se dispersar, Eulália se voltou para Tadeu com um olhar enigmático. "Tadeu, meu querido", disse ela suavemente, "há algo mais que preciso lhe contar. Algo que mudará tudo." O sol se punha sobre Águas Claras, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Tadeu e Eulália estavam sentados na varanda da mansão, o silêncio entre eles carregado de expectativa. "Tadeu", começou Eulália, sua voz trêmula, "lembra-se quando lhe contei sobre meu passado, sobre como fugi de Teodoro e deixei tudo para trás?" Tadeu assentiu, intrigado. "Sim, claro. Bem, há uma parte da história que eu não contei. Uma parte que eu mal conseguia admitir para mim mesma." Eulália fez uma pausa, reunindo coragem. "Quando fugi, eu estava grávida." O choque estampou-se no rosto de Tadeu. "Grávida? Mas, sim", continuou Eulália, lágrimas brilhando em seus olhos. "Eu dei à luz uma menina, mas eu estava sozinha, assustada, vivendo nas ruas. Eu a deixei para a adoção." Tadeu sentiu seu coração apertar. "Oh, Eulália, por anos vivi com a culpa e o arrependimento, mas agora, com tudo o que aconteceu, sinto que é hora de tentar encontrá-la." Eulália olhou diretamente nos olhos de Tadeu. "E eu gostaria da sua ajuda." Sem hesitar, Tadeu segurou as mãos de Eulália. "Claro que vou ajudar. Faremos isso juntos." Nos dias que se seguiram, Tadeu usou todos os recursos à sua disposição para rastrear a filha de Eulália. Foi uma busca árdua, cheia de becos sem saída e falsas esperanças. Mas, finalmente, após semanas de investigação, eles obtiveram uma pista concreta. A filha de Eulália, agora uma mulher de meia-idade chamada Clara, vivia em uma cidade próxima. Era professora de literatura em uma universidade local. Eu sempre me perguntei sobre você", disse Clara, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Nunca imaginei que minha própria mãe seria a autora que inspirou minha paixão pela literatura." Eulália abraçou a filha, décadas de amor reprimido transbordando. "Minha querida, não há um dia em que eu não tenha pensado em você. Sinto muito por tudo." Enquanto observava a cena, Tadeu sentiu uma emoção estranha e inexplicável. Havia algo familiar em Clara, algo que ele não conseguia decifrar. Nos dias que se seguiram, Eulália e Clara passaram horas juntas,
recuperando o tempo perdido. Tadeu as observava de longe, feliz por ter ajudado a reunir mãe e filha, mas ainda intrigado por aquela sensação de familiaridade. Foi durante um jantar na mansão, com Eulália, Clara, Augusto e Tadeu, que a última peça do quebra-cabeça finalmente se encaixou. Eulália congelou, trocando um olhar significativo com Augusto. Tadeu, percebendo a tensão súbita, perguntou: Eulália, o que foi? O silêncio na sala era palpável enquanto Eulália continuava. O pai de Clara não era Teodoro, era Augusto. Augusto, com lágrimas nos olhos, confirmou com um aceno. Eu não sabia na época. Eulália desapareceu antes de poder me contar. Tadeu olhava de um para o outro confuso. Mas o que isso tem a ver comigo? Foi então que Eulália soltou a bomba final. Tadeu, seus pais adotivos, eles o adotaram de um orfanato em São Paulo, não foi? Tadeu assentiu lentamente, um arrepio percorrendo sua espinha. O mesmo orfanato onde eu deixei Clara, sussurrou Eulália. Tadeu, você é o irmão gêmeo de Clara. O choque da revelação atingiu a todos como uma onda. Clara ofegou, olhando para Tadeu com novos olhos. Tadeu, por sua vez, sentia como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Eu sou seu filho? Perguntou ele, sua voz mal passando de um sussurro. Eulália, lágrimas correndo livremente por seu rosto, assentiu. Sim, meu querido. Você e Clara são meus filhos. E Augusto é o pai de vocês. A sala girou em silêncio, enquanto todos absorviam a magnitude da revelação. Anos de segredos, coincidências e destinos entrelaçados culminaram neste momento. Tadeu olhou para Clara, sua irmã recém-descoberta, e então para Eulália e Augusto, seus pais biológicos. Uma mistura vertiginosa de emoções o inundou. Choque, confusão, raiva, mas também, surpreendentemente, alívio e até mesmo alegria. Por que? Ele começou, sua voz falhando. Por que vocês não me contaram antes? Eulália soluçou. Eu só descobri recentemente, Tadeu. Quando comecei a procurar por Clara, as peças começaram a se encaixar. Seu nome, sua idade, o orfanato. Eu não podia acreditar no início, mas quando vi você e Clara juntos, tive certeza. Augusto, que até então permanecera em silêncio, falou com voz embargada. Filho, se eu soubesse, se eu tivesse a menor ideia... Tadeu ergueu a mão, interrompendo-o. Ele precisava de um momento para processar tudo aquilo. Toda a sua vida, ele se sentira de alguma forma incompleto, como se algo estivesse faltando. E agora, de repente, ele tinha uma família, uma irmã gêmea, uma mãe que era uma renomada escritora, um pai que era um respeitado crítico literário. Algo dentro de Tadeu se quebrou naquele momento. Lágrimas que ele nem sabia que estava segurando começaram a fluir. Ele puxou Clara para um abraço apertado, sentindo como se estivesse, finalmente, encontrando uma parte perdida de si mesmo. Eulália e Augusto se juntaram ao abraço, formando um círculo de amor e reconciliação que transcendia décadas de segredos e separação. Quando finalmente se separaram, todos com os olhos vermelhos e sorrisos trêmulos, Tadeu olhou para sua família recém-descoberta e disse: Acho que temos muito o que conversar. E assim, enquanto a noite avançava, a família reunida compartilhou histórias, lágrimas e risos, preenchendo os vazios de anos perdidos e construindo as bases para um futuro juntos. O manuscrito perdido de Eulália, que havia sido o catalisador de toda essa jornada, jazia esquecido sobre a mesa. Sua história, embora poderosa, empalidecia em comparação com a narrativa da vida real que se desenrolava naquela sala. À medida que o sol nascia no horizonte, marcando o início de um novo dia, Tadeu percebeu que esta não era o fim de uma história, mas o começo de uma nova. Uma história de família, perdão e segundas chances. Os meses que se seguiram à revelação foram uma montanha-russa de emoções para todos os envolvidos. Tadeu, Clara, Eulália e Augusto embarcaram juntos em uma jornada de redescoberta e cura. Tadeu e Clara, em particular, formaram um vínculo instantâneo e profundo. Apesar dos anos perdidos, era como se pudessem ler os pensamentos um do outro, compartilhando uma conexão que só gêmeos poderiam entender. Eulália,
livre dos segredos que a atormentaram por décadas, floresceu. Seu novo livro, inspirado em sua própria história de vida, tornou-se um best-seller instantâneo. Críticos o chamaram de sua obra-prima, uma narrativa poderosa sobre redenção, perdão e o poder duradouro do amor. Augusto, por sua vez, encontrou paz em seu papel de pai. Ele se mudou para Águas Claras, comprando uma casa perto da mansão de Tadeu, e passou a dedicar seu tempo a conhecer seus filhos e a reacender seu relacionamento com Eulália. Um dia, cerca de 6 meses após a revelação, Tadeu convidou toda a família para um jantar especial na mansão. Quando todos estavam reunidos, ele se levantou, taça na mão, para fazer um brinde. "Família", começou ele, olhando com carinho para cada rosto ao redor da mesa. "Se alguém me dissesse há 1 ano que eu estaria aqui hoje, cercado por uma família que eu nem sabia que tinha, eu teria rido. Mas aqui estamos nós." Ele fez uma pausa, engolindo em seco antes de continuar. "Toda a minha vida senti que algo estava faltando. Agora sei o que era. Era vocês, minha irmã." Ele sorriu para Clara. "Meus pais." Ele acenou com a cabeça para Eulália e Augusto. "Passamos por muita coisa para chegar aqui, mas estou grato por cada momento, cada revelação, cada lágrima derramada. Porque tudo isso nos trouxe a este momento." Lágrimas brilhavam nos olhos de todos, enquanto Tadeu continuava. "Mas não estou aqui apenas para olhar para o passado. Estou aqui para falar sobre o futuro. Nossa história tão cheia de reviravoltas e coincidências me fez perceber algo importante. Há tantas outras histórias lá fora esperando para serem contadas, tantas famílias separadas, tantas pessoas buscando suas raízes." Tadeu fez uma pausa, olhando com carinho para Eulália antes de prosseguir. "É por isso que decidi usar parte da minha fortuna para criar uma fundação. A Fundação Novas Páginas terá como objetivo reunir famílias separadas, apoiar escritores promissores e preservar histórias que correm o risco de serem perdidas." Um murmúrio de aprovação percorreu a mesa. Clara, com lágrimas nos olhos, apertou a mão do irmão. "Mas isso não é tudo", continuou Tadeu. "Mãe, pai." Ele se virou para Eulália e Augusto, ainda testando as palavras. "Gostaria de propor uma parceria. Vamos transformar parte desta mansão em um centro cultural. Um lugar onde escritores possam se encontrar, onde histórias possam ser compartilhadas, onde a literatura possa florescer." Eulália cobriu a boca com as mãos, emocionada. Augusto assentiu vigorosamente, incapaz de falar. E Clara? Tadeu se voltou para a irmã. "Com sua experiência como professora de literatura, pensei que você poderia liderar os programas educacionais da Fundação. O que acha?" Tadeu ergueu sua taça. "Então, um brinde. A família, a literatura e a novos começos." "A família, a literatura e a novos começos." Todos ecoaram, as taças tilintando em uníssono. Nos meses e anos que se seguiram, a Fundação Novas Páginas floresceu, tornando-se uma força poderosa no mundo literário e social. O Centro Cultural na Mansão dos Morais tornou-se um ponto de encontro para escritores, artistas e amantes da literatura de todo o país. Eulália, inspirada pelo novo capítulo em sua vida, escreveu uma série de romances aclamados pela crítica, cada um explorando temas de família, identidade e redenção. Augusto, por sua vez, tornou-se um mentor respeitado para jovens escritores, compartilhando sua vasta experiência e conhecimento. Quanto a Tadeu, ele encontrou um novo propósito na vida. Seu sucesso nos negócios agora era acompanhado por uma satisfação mais profunda, nascida do trabalho significativo que realizava através da fundação e dos laços familiares que havia formado. Em uma tarde ensolarada, 5 anos após aquela noite fatídica em que a verdade veio à tona, a família estava reunida no jardim da mansão. Eulália, sentada em uma cadeira de balanço, observava com um sorriso enquanto Tadeu e Clara brincavam com seus filhos pequenos, a nova geração que nunca conheceria a dor da separação que seus pais e avós haviam experimentado. Augusto se aproximou, colocando uma mão carinhosa no ombro de Eulália. "Quem diria, hein?" ele disse suavemente. "Depois de tudo o que passamos, aqui estamos nós." Eulália cobriu a mão dele com a sua, seus olhos brilhando de felicidade.
É como se tivéssemos finalmente chegado ao final feliz de nossa própria história. Final feliz? Augusto riu suavemente. Não, minha querida. Isto é apenas o começo de um novo capítulo. E enquanto o sol se punha sobre águas claras, pintando o céu com tons de ouro e rosa, a família Moraes Fontes continuava a escrever sua história, uma página de cada vez, prova viva de que nunca é tarde demais para um novo começo. O manuscrito perdido de Eulália, que havia sido o catalisador de toda essa jornada, agora ocupava um lugar de honra na biblioteca do Centro Cultural. Mas a verdadeira obra-prima, todos concordavam, era a história que eles estavam vivendo. Uma história de amor, perdão e o poder transformador da verdade. E assim, em uma pequena cidade do interior do Brasil, uma família outrora dividida pelos segredos do passado encontrou sua redenção através das palavras, do amor e da coragem de virar a página e começar de novo.